Boa noite, pessoal. Tudo bem? Queria agradecer a vocês por mais um momento especial. Hoje temos mais um momento do Conquiste o Equilíbrio, tá? Que é o projeto, que toda semana nós temos lives aqui, tá bom? Sempre com a presença do Sérgio e sempre mais com uma live. Vamos esperar um pouquinho o Sérgio entrar aqui, já começamos. Olá, Laura, bem-vinda. Olá, Priscila. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite, Pri. O Sérgio já está entrando. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Gabi. Tudo E bem? aí, tudo bem? E você, como tá? Tudo bem, graças a Deus. Só um calor, Que mas bom. tudo bem. Pô, aqui é 5 graus. Nossa, eu nem sei quantos graus está aqui, mas está bem quente. Mas você Sérgio, sabe que... Diga. eu queria te agradecer por mais um momento, tá? Bem especial aqui. Sou muito grata por isso. Tenho muito amor por esse projeto e por esse momento. Obrigado. Eu agradeço. A Priscila está chegando agora, dando boa noite a todos. Gabi, eu que te agradeço muitíssimo essa oportunidade. Para mim é sempre uma honra estar aqui no teu Instagram, podendo refletir alguns assuntos, né? Porque para mim também, né, o fato de colocar alguns conteúdos significa repensá-los, ressignificá-los, trabalhá-los. Isso para mim é muito bom, muito importante também. Te agradeço muitíssimo, né? Também te agradeço muito. Hoje a gente vai falar de um tema muito especial, né, Sérgio? O poder da vulnerabilidade. E se você me der essa honra, hoje eu queria começar lendo um poema, sabe? Um textinho para poder abrir. Que ótimo. Vamos lá. E se vocês que estão assistindo, se lembrar de alguém, pega a setinha aí e compartilha para essa pessoa, que vai ser muito importante ter todos vocês aqui. Então vamos lá. Vem, filha, senta aqui. Pare de se doar um pouquinho. Hoje você não está para ninguém. Hoje é você quem vai receber. Vem, filha, senta aqui. Hoje formamos um círculo ao seu redor. Hoje você está sob nossos cuidados, nossos rezos e a nossa energia. Hoje, neste círculo, neste momento, quem recebe a cura é você. Vem, filha, senta aqui. Somos suas avós, bisavós, tataravós. E as que vieram antes delas. Somos tantas, somos muitas. Somos feminino, raízes da árvore, que hoje você representa em flor. E celebramos sua voz, que fala por nós. Sua atitude, que nos liberta. Seu sentimento, que é a nossa alma. Suas palavras, que são nossa sabedoria. Sua coragem, que é a nossa comunidade. Hoje deixe-se abraçar. Vem, filha, senta aqui. Somos as anciãs. Feche os olhos e receba. Eu quis começar hoje com esse poema da Nina, porque para falar da vulnerabilidade, a gente vai falar do feminino, né, Sérgio? E desse poder, que é poder acolher, né? Esse momento de acolher, de aceitar isso. Nós somos de uma cultura, né? Que sempre nos ensinou a gente ser forte o tempo todo, independente do que acontecesse, né? Nunca foram olhadas as nossas emoções, os nossos sentimentos. Mas isso não é impossível.
Isso é possível. Eu falo que a vulnerabilidade é o caminho para a liberdade e para o autoconhecimento. Que maravilha, que maravilha. É isso aí, Mabela. Lembrando que esse tema foi proposto pela Gabi que sugeriu esse tema aí. Gabi, eu vou te pedir um segundinho, que eu acho que. Deixa eu ver meu Wi-Fi aqui, só um minuto. Sim, Um sim. minutinho para ver como é que está esse meu. Só um minutinho, pessoal. Boa noite, Olga. Oi. Pronto. Então, posso então? Entro eu agora? Pode sim. É, acho que, para quem não me conhece, uma apresentação rápida. Meu nome é Sérgio Seixas, trabalho com astrologia já há bastante tempo, né? Medicina chinesa, psicoterapia, arte. Sou um pesquisador da verdadeira história da humanidade. Sou aqui do Rio de Janeiro, faço parte do grupo Terra de Rudá, somos 5 terapeutas e é um prazer estar aqui nesse momento com vocês, falando de um tema que foi a Gabi que sugeriu, vulnerabilidade, o poder do sensível. Eu queria começar lembrando de algumas vulnerabilidades, né? Lembrando de algumas que a gente conhece bastante bem, mas é legal a gente tocar e ver onde é que vai dar isso. Eu acho que talvez vocês fiquem surpresos com o caminho que a gente vai tomar aqui mais na frente. Então, alguns indivíduos vulneráveis, por exemplo, o pobre, né, e seu abandono pelo Estado, o morador de rua e sua condição de pária da sociedade, uma condição de intocável, o deficiente físico e um mundo feito para os capazes, o gay e uma sociedade homofóbica, o negro, onde se tem um racismo entranhado nas vísceras, nas nossas vísceras, o indígena e a sua inutilidade para um capitalismo darwinista, a mulher que teme a sua própria força, o homem refém de seu falocentrismo, a criança em meio a adultos apressados, o idoso e a sua invisibilidade, o artista refém de seu ego narcisista, o político e a sua ubris centrada em si, o dependente de drogas e seu vazio de verticalidade. Essa é uma lista que parece que não tem fim e a gente conhece muito bem os caminhos da vulnerabilidade, como é que a gente lida. Mas vamos lá. Por que a vulnerabilidade incomoda tanto? Né? Porque ela expõe. A vulnerabilidade revela conteúdos subtraídos. Talvez seja a primeira vez que a gente possa relacionar a vulnerabilidade com um tipo de revelação. Daqui a pouco eu vou fazer essa mesma leitura dos indivíduos vulneráveis e vou mostrar quais são as narrativas, o que que eles, o que eles estão nos mostrando, nos revelando. Eu até falo sobre o apocalipse da vulnerabilidade, ou seja, a revelação que a vulnerabilidade nos traz, né? Um conteúdo singular e esquecido pede passagem. Um conteúdo singular e esquecido abre caminho, transforma o olhar, aperfeiçoa o mundo. O vulnerável convida a empatia, convida
a autorrevisão, a novos nascimentos, a ternura com as novas brotações, com as potências ainda errantes. Quando um conteúdo não é mainstream, quando um conteúdo não é majoritário, quando um conteúdo não é a moda do momento, ele pode estar apontando futuros conteúdos. Eles apontam muitas vezes, ou quase sempre, futuros conteúdos. Essa minha fala de hoje ela é marcada por um alerta que é aquilo que o vulnerável nos diz, nos quer mostrar, nos quer dizer, é aquilo que ainda não foi assimilado, integrado, maturado pela sociedade. Logo, essa rejeição, essa desqualificação em cima do vulnerável, seja ele qual for, me toca. Por que me incomoda tanto? Porque ele está me mostrando alguma coisa que eu não quero ver. Né? Mas se existe aquilo que está sendo mostrado, é porque eu preciso de alguma forma saber lidar com aquilo, né? E integrar aquele conteúdo, assimilar aquele conteúdo, crescer a partir daquele conteúdo. Por isso, o vulnerável lhe convida à empatia, à autorrevisão. Quando você vê alguém, ou uma depreciação por causa de cor de pele, que é de uma ignorância enorme, né? Ou por uma deficiência física, né? Isso, de alguma maneira, nos toca, sabe? Os indianos eles têm os mudrais, que são posições dos dedos da mão, as posições da mão, e cada posição nos remete a uma qualidade de energia. Cada uma dessas posições dos mudrais nos remetem a uma qualidade de energia psíquica. E cada vez que a gente vê um vulnerável, a dança do vulnerável, a representação do vulnerável, a performance do vulnerável, a presença de um vulnerável, também é como se fosse um mudra. Nos remete a alguma representação psíquica nossa, que a gente não queria ver, né? Nosso padrão seria o mais perfeito possível, no sentido físico, por exemplo, no sentido material. Só que, felizmente, a vida não funciona assim, né? Ela funciona com esses contrastes de luz e sombra, de déficit e de plenitude, para a gente poder saber se posicionar e saber lidar. Lembrando que o único propósito da gente estar aqui vivo, respirando, é o processo evolutivo. E o processo evolutivo ele implica em você saber lidar com as diferenças. O vulnerável parece até que não está dentro de nós. Parece até que o vulnerável é o outro, né? E você sabe que quando eu era muito jovem que eu via alguém ficar tão enlouquecido, com tanta raiva de um homossexual, eu dizia, mas por que será que ele fica com tanta raiva de um homossexual assim? E eu, sem muita formação, eu pensava, será que isso mexe com a homossexualidade que há dentro dele, né? E ele quer sair da visão, quer banir da visão, quer tirar da visão, né? Então, isso é uma questão para a gente refletir, né? Do quanto os sintomas de uma vulnerabilidade provocam na gente uma autorreflexão, né? Eu não quero ser vulnerável, eu não posso ser vulnerável. Então, aquele modelo quase nórdico, metaforicamente falando, né? Aquele modelo, né, branco, louro, alto, olhos azuis e saudável e com dinheiro, né? Isso, na verdade, não é exatamente a vida. Isso é uma parte pequena da história, né? Existe o vulnerável que se fez vulnerável porque se esqueceu de si, é o autoesquecido. Ele se autoesqueceu em seu sono de adiamento, né? A partir daí ele tornou-se objeto do outro, objeto do mundo. Existe um outro vulnerável. Então esse primeiro vulnerável é aquele que se fez vulnerável, se esqueceu de si. Ele é um autoesquecido.
e ele trafega no seu sono de adiamento. Ele se torna objeto do outro, objeto do mundo, objeto das expectativas de terceiros. Agora, existe um outro vulnerável que manifesta a vulnerabilidade, pois se ele, ao contrário do primeiro, ele se autorrecordou. Ele trouxe à tona uma potência ainda não assimilada pela psique coletiva, a anima mundi. Esse segundo vulnerável, o primeiro ele se fez porque ele se autoesqueceu, viveu no sono do adiamento e acabou sendo objeto da expectativa de terceiros. Esse outro vulnerável é o oposto, ele manifesta a sua vulnerabilidade porque simplesmente ele se auto-recordou, ele se auto-lembrou e trouxe à tona algumas potências que ainda não foram assimiladas pela psique coletiva, né? Essa singularidade é o substrato do sujeito de si. Essa singularidade, esse honrar, esse bancar essa vulnerabilidade, expressar essa vulnerabilidade, sustentar essa vulnerabilidade, é papel daquele que se torna um sujeito de si, protagonista de seu caminho, né? Diferente do objeto do outro. Vou dar um exemplo, o andrógeno natural que somos, né? Nós somos, in natura, andrógenos, nós temos o masculino e o feminino. Quando a gente vê o nosso diferente, digamos, um heterossexual aderido à sua machice, pode ficar muito incomodado com uma expressão diferenciada, quer dizer, com uma expressão da bissexualidade ou da homossexualidade da outra pessoa. Isso significa o quê? É. Qual é a leitura superficial, né? Ele tem que se curar desse problema. Qual é a leitura profunda da história? Não é problema nenhum, isso não é problema nenhum, não tem que se curar de nada disso. A questão é o quanto a homossexualidade do outro mexe com o meu oposto polar, que eu preciso também. Eu não preciso ser homossexual, nem bissexual, nem heterossexual. Eu não preciso tomar nenhuma decisão intelectual em relação à minha sexualidade, mas eu tenho um dever de casa. E esse dever de casa é integrar os opostos complementares. Esse dever de casa é integrar essas polaridades, né? Eu não preciso, para ter um feminino nutrido, eu não preciso ser homossexual, eu como homem, não preciso. Assim como uma mulher também, para ter um masculino nutrido, não precisa ser. Agora, tem algum problema de ser homossexual, ou heterossexual, bissexual? Nenhum problema. Há problema, sim, na ignorância. A ignorância é o pai do preconceito, né? Então, a ignorância da natureza, da nossa essência, da nossa psique, que demanda, mais cedo ou mais tarde, o retorno a essa androgenia natural, essa androgenia ontológica. O retorno a essa androgenia, insisto, não significa em ser literalmente bissexual, mas sim contemplar dentro de si os seus opostos, né? Então, um exemplo é o andrógeno natural que somos, o negro, o indígena que somos, o feminino e o masculino precarizados em nós. A vulnerabilidade é a deficiência de ser ou o oposto. Ou seja, quando eu me sinto fraco, quando eu não me autolegitimo, quando eu não me reconheço, muito vulnerável, presa fácil de uma manipulação externa. Mas quando, na verdade, eu me conheço e eu sou senhor de mim mesmo, senhor do meu caminho, né, eu também mostro a minha vulnerabilidade, só que agora de um outro lugar. Essa vulnerabilidade é potência, é recurso, é talento, é dom, é avanço, é revelação de algo que ainda não foi assimilado pelas pessoas. A vulnerabilidade é uma anunciação de algo que ainda não foi assimilado, que mora dentro de cada um. Eu vou explicitar cada uma dessas vulnerabilidades para vocês entenderem qual é o dharma de cada desvio nosso, ou suposto desvio nosso. Então, a vulnerabilidade é a deficiência de ser ou é o oposto, a desconfortável manifestação
da potência do ser, a desconfortável manifestação da potência do ser. Porque o ser, ele não é um general, um coronel, um militar, exatamente. O ser, ele tem um espectro, ele tem uma palheta, ele tem uma gama de cores, né? E de paladares de muita força, de muita delicadeza, de muita ternura. Tudo isso. Ele contempla a dúvida, ele contempla o não saber naquele momento. O ser contempla a evolução, né? O ser não é sinônimo de perfeição, é sinônimo de verdade, de transparência, de verdade, mas não exatamente de perfeição. O delicado, o indefeso, o não empoderado, o ainda não nascido, eles não necessitam de sentimento de pena. O delicado, o frágil, o indefeso, o não empoderado, o ainda não nascido, eles não necessitam do sentimento de coitado. Coitado, ele é cego. Coitado, ele é gay. Coitado, ele é negro. Coitado. Isso é apologia à ignorância, ignorância de si, né? Quer dizer, além de leis que os protejam, eles necessitam de inteligências que os reconheçam. Além de leis que os protejam, eles necessitam de inteligências que os reconheçam e se nutram com a seiva do devir, com a seiva daquilo que eu vim me tornar, com a seiva daquilo que eu vim me tornar e que o vulnerável traz em si. O vulnerável, ele anuncia um espectro de naturezas nossas que estão ainda imaturas e que precisam. É só vocês imaginarem uma sociedade multirracial onde todos convivam em profunda harmonia e equilíbrio. Pessoas, um mundo que contempla, tanto em serviços públicos, né, administrações governamentais, que contemplem tanto os deficientes físicos quanto aqueles que não são deficientes físicos. Imagina uma sociedade que contemple o feminino que foi invisibilizado ou o masculino que foi hipertrofiado, quer dizer, que contemple, que possa dar um continente educacional, né? É para lá que a gente está indo, mais cedo ou mais tarde, ou mais tarde ou mais tarde, né? Porque não faz sentido a gente falar da vulnerabilidade e continuar com os preconceitos, continuar com os medos. Eu tenho medo de lidar com aquilo que deu defeito. Mas o que é dar defeito, né? Se duas pernas foram feitas para andar e fulano não tem as duas ou anda só com uma, né? Seria isso o fim do mundo? Ou seria isso a anunciação de algo? Eu quero que vocês lembrem que existe uma Bíblia que é o agora, os sinais do agora, as coisas que acontecem agora. Um espiritualista pleno, ele extrai do agora, dos sinais, dos símbolos, das palavras, das pessoas, dos acontecimentos, dos não acontecimentos, ele extrai as leis divinas, as leis do natural, as leis da natureza. Então, até no I Ching tem uma, no livro das mutações dos chineses, né, tem uma abordagem que é o livro Flor de Ameixeira, que contempla o livro é um livro de filosofia, o I Ching é um livro de filosofia, de conhecimento sagrado, antigo, da antiga tradição chinesa, mas tem um segmento que é a Flor de Ameixeira, que contempla a possibilidade de, por exemplo, você fazer um jogo para tentar decifrar alguma dúvida que você está tendo, não sei se eu faço mestrado agora ou não, não sei se eu engravido ou não, não sei se eu faço essa viagem ou não, mas o Flor de Ameixeira é um segmento do I Ching que contempla as coisas. Você joga as varetas, ou você joga as moedas para chegar no jogo que vai te explicitar, e de repente um passarinho canta, ou uma buzina toca, ou cai um objeto da mesa. Isso tudo, de alguma forma, é contemplado no oráculo Flor de Ameixeira. Assim deve ser um místico, não obsessivo,
não paranoico, mas ligado no agora, no corpo do agora. O corpo do agora é um livro. O corpo do agora é o corpo de Deus. O corpo de Deus é um livro. Agora, que não foi escrito pelos homens. Ele não foi escrito pelos homens. Ele está sendo escrito pela presença, pela presença, né? Então, o vulnerável, ele faz parte dessa liturgia, desse parágrafo, dessa frase, desses conteúdos desse livro, dessa Bíblia chamado agora. Eu sei ler um vulnerável? Ou apenas eu me afasto? Ou apenas eu tenho pena? Ou apenas eu tento dar alguma ajuda? Ou a ficha cai para mim e eu acesso a minha? Porque a vulnerabilidade, ela te humaniza, ela te coloca mais do teu tamanho. Nós ficamos mais do nosso tamanho na medida em que a gente conhece cada vez mais a nossa vulnerabilidade. Nossos medos, inseguranças. A vulnerabilidade anuncia um conteúdo a ser contemplado. A vulnerabilidade é uma paisagem a ser explorada, descoberta, revelada e habitada. Infeliz daquele que não conhece as suas vulnerabilidades. Infeliz daquele que não conhece as suas vulnerabilidades. Ele pode ficar prisioneiro de uma potência prévia. Ou seja, ele pode ficar prisioneiro de uma pré-potência. Ou dito de outra forma, de uma potência friccional, ou perdão, de uma potência ficcional, de uma potência ficcional. O que significa uma potência idealizada? Uma potência auto-idealizada. Uma potência auto-idealizada, que na verdade não é potência. A vulnerabilidade recupera o humano e suas finitudes. Finitudes que são infinitas, enquanto consentidas em sua plenitude. Quando a gente reconhece a nossa finitude, quando a gente percebe a eternidade, né, a plenitude, a infinitude da nossa finitude, aí está tudo certo, está tudo bem. Me lembra aquela frase, né, do eterno enquanto dure, eterno enquanto dure, do, do Vinícius, que de vez em quando eu solto, de vez em quando eu falo, porque eu acho muito importante encontrar a eternidade nesses momentos. E agora eu queria fazer uma leitura que eu chamo do Apocalipse do Vulnerável. O que nos revela o Apocalipse do Vulnerável? Né? É, voltando àquela lista inicial, o pobre revela o nosso regime predatório, o nosso regime incapacitador e abandonador. Olhar um pobre com atenção é ver o que a gente fez conosco, com a nossa, né? Que regime foi esse que a gente trouxe à tona já de longuíssima data, onde contempla na boa a pobreza, a miséria, a fome, tranquilamente. Por quê? Isso sempre existiu. Eu quero dizer que isso sempre existiu, mas pode deixar de existir. E pode deixar de existir 100%. É por isso que o pobre, de alguma forma, ele faz parte desse livro sagrado onde ele nos diz: olha só o que foi feito, olha só o que fizeram comigo, olha só o que eu deixei que fizessem comigo. Né? Mostra esse regime predatório. O morador de rua nos revela os nossos antólios. A gente passa por aquela. Antólios, para quem não sabe, é aquela parte que o cavalo usa para olhar para frente, para não se dispersar, para não se distrair, para focar no caminho. Né? Então, eles botam aqueles antólios no cavalo para ele seguir. Então, o morador de rua ele nos revela os nossos antólios, ou seja, olha para frente, não olha. É difícil, é incomodativo, é desagradável olhar a condição desses moradores de rua quando hoje à noite eu chegar do trabalho eu terei um banho, uma bela comida e talvez uma boa companhia, né? Então, o morador de rua é um texto, é uma narrativa. Ele é uma revelação sobre a nossa incapacidade de olhar, de ver.
A gente vai se acostumando, né? E aquilo que é vulnerabilidade passa a ser uma condição social. Não, somos todos nós. O deficiente físico, ele nos revela, lembrando que a palavra revelação, quando eu chamo o apocalipse do vulnerável, o apocalipse é a palavra revelação, né? Quer dizer, a revelação do vulnerável, da vulnerabilidade. O deficiente físico nos revela a nossa deficiência ética, os nossos defeitos morais, a nossa incompletude espiritual, o nosso nanismo psicológico. Você vê alguém que traz um defeito físico, remete psiquicamente, como uma espécie de um mudra indiano, a algum tipo de deficiência nossa, que pode não ser física, ela pode ser moral, ética, sexual, espiritual, psicológica. Você, ao olhar um deficiente, é porque a gente dá muito poder ao consciente. Não há nada que escape ao inconsciente. Assim, conversando com uma outra coisa, e aí você vê um inseto passando, tudo é registrado pelo inconsciente. Você pode, no consciente, não registrar. Então, quando você vê um deficiente físico, aquilo remete a alguma das nossas deficiências que não precisam ser físicas. Vocês reparam do que eu estou dizendo? Estou falando de uma revolução do olhar. E é a partir da revolução do olhar que a gente pode fazer alguma coisa, alguma transformação. Porque se o olhar não vê, não tem por que fazer mudança de nada, não tem nada acontecendo. O gay, por exemplo, o homossexual, nos revela a nossa androgenia ontológica, a nossa androgenia primordial. Isso eu já comentei há minutos atrás, o quanto desconforta um homossexual, porque mexe com a nossa homossexualidade, com a nossa bissexualidade, com a nossa heterossexualidade, com os inúmeros sexos que nós sempre fomos. Lembrando que a fonte de onde nós viemos, ela não tem sexo, ela tem a integração desses opostos que mora dentro da gente num lugar chamado self, que é um centro regulador da psique, que é andrógeno. O racismo nos revela que somos negros, que somos pardos, amarelos, vermelhos, inclusive brancos. Eu não dou conta dessas diferenças. Eu acho que num processo de educação, uma das coisas muito importantes é a gente construir uma estrutura de ego que suporte essas diferenças, porque nós, a começar pela gente, né, o nosso DNA é composto de centenas, por que não dizer de milhares de informações para além do hominídeo, do neandertal, do homo sapiens, muito além. Nós temos dentro da gente raças estelares, né, sem falar no mineral, no vegetal, no animal, no pó de estrela, e nós nos damos ao direito de sermos racistas. É como se, sei, é difícil, é como se você destruísse a tua própria casa, você se autopunisse, você se lanhasse teu próprio corpo. Não faz sentido. O racismo nos revela que somos negros, pardos, amarelos, vermelhos, inclusive brancos. Reparem, a gente está falando da potência do sensível, a potência da vulnerabilidade. O indígena, por exemplo, nos revela que somos da terra, que somos das matas, que somos das florestas, das entranhas de Gaia. Alguma novidade? Não. Mas são tantos anos morando em cidade, às vezes um bichinho, um inseto, isso me incomoda tanto. Nós estamos mal, hein? Nós estamos muito mal. É de lá que nós viemos. A mulher nos fala ao coração do nosso feminino ferido, do nosso feminino invisibilizado, não honrado. Feminino esse que mora nos homens, que mora nas mulheres. O homem nos lembra que nosso masculino está impedido de sentir
e pronto a predar sem culpas. Esse masculino impedido de sentir é pronto para predar sem culpa, como se fosse um estágio da psicopatia, né? Precisamos destruir isso, precisamos mudar aquilo, precisamos arrebentar com aquilo outro. Esse homem centrado no seu falocentrismo, a criança, outro vulnerável, nos lembra que somos inocência assaltada, que somos inocência assaltada. Um dos propósitos da nossa vida é irmos na direção da inocência madura, nós amadurecermos tanto que nós nos tornamos inocentes, não ingênuos, não ingênuos, mas eu evoluí tanto, eu amadureci, voltei à minha inocência original, voltei à minha inocência primeva. O idoso nos revela que somos experiência de vida descartada, experiência de vida descartada. Tem um asilo e tem um exílio. São palavras de grande similitude. Asilo e exílio. Afasta de mim esse velho, né? Mas ele tem uma série de experiências de vida. Não, mas não quero. Essa é o império da ignorância. O artista nos revela que somos instante criador pronto a reinventar mundos. A vulnerabilidade do artista, né, ele acaba que nos revela que, no fundo, nós somos instante criador, capazes de reinventar mundos. Parece incrível, mas o político também tem uma vulnerabilidade. O político que temos que o poder de honrar o bem público, o poder de ele nos lembra da necessidade de honrar o bem público, né? De essa gestão a serviço do outro. Você se colocou disponível a serviço do outro e não da própria ubris, da própria arrogância, da própria prepotência. E por fim, que o mundo tal qual concebemos é impossível de lidarmos, né? Ou seja, o que significa isso? Que como é que eu lido com esse mundo? Eu tenho que encher a cara, eu tenho que beber, eu tenho que cheirar, eu tenho que fumar, eu tenho que me aplicar, porque esse mundo que foi criado, realmente eu não dou conta disso. Eu não dou conta disso, não quero dar conta e tenho raiva de gente que dá conta. E o que significa que às vezes a droga é um elemento de a suportar. Então, a gente pode abrir aí uma conversa. Só faço uma pequena síntese para dizer que o que foi dito aqui foi que a vulnerabilidade, o poder da vulnerabilidade é o poder de nos revelar aquilo que ainda não está maduro na sociedade e que a gente nega, eu não sei lidar. Todos os tipos de vulnerabilidade que foram citados, da subjetividade, do inconsciente, da interioridade da pessoa, pedindo um espaço de respeito, um espaço de afeto, um espaço de atenção, um espaço de consciência. Por quê? Ah, porque eu morro de pena dessas pessoas. Não, não, não. Não é disso que elas precisam. E sim de que elas sejam honradas com as inteligências. Isso é uma mensagem. Vocês pegam. Eu vou dar um exemplo um pouco estratosférico, né? Mas o Steve Hawkins, com toda aquela deficiência física, aquela doença que ele teve degenerativa, né? Um monstro. Mas eu não precisava ir tão longe assim. Eu não precisava tão longe assim. Pessoas que a gente procura se afastar porque não gosta nem de ver, né? Elas certamente, por conta até dessas dificuldades, desses problemas, desenvolveram experiências interiores absurdas. O que um cego enxerga, a gente não tem noção. O que um surdo, né, escuta, a gente não tem a menor noção do que ele escuta. Né? Então, por quê? Por que ficou cego? Qual o dharma disso? Qual o propósito disso? Olhar para dentro? Como é que é?
A surdez é escutar a si próprio, os seus pensamentos, a sua interioridade, enfim. Bem, Gabi, você quando sugeriu esse tema, você pensou exatamente em quê? Nossa, eu não esperava que fosse tão profundo. A minha voz até mudou. Sério. Eu não Ah, sabia eu não esperava que que você iria entrar nessas questões tão fortes, né? Como o negro, o deficiente, a sexualidade. Não, jamais pensei, de verdade. E quando você começou a falar, tipo, passou um filme na minha cabeça e meu corpo em sensação de formigamento o tempo todo, porque isso é muito real, é muito o que a gente vive, sabe? E eu senti exatamente. Eu trabalhei muitos anos em projeto social e exatamente eu fui sentindo qual foi a minha reação diante de todos eles, sabe? E eu não vou mentir, eu não abracei todos, eu não dei conta de abraçar todos, sabe? E é muito, muito surreal. Posso te fazer uma pergunta? diga, Onde você tem escorpião no mapa? no ascendente. No ascendente, apenas no ascendente. Gente, Por que que você perguntou isso? porque foi muito profundo isso, sabe? Foi muito verdadeiro, tipo assim, foi pro lado que muito real também, mas muito profundo que eu jamais poderia pensar que a gente ia chegar, porque eu estava pensando nesse tema para a próxima live. Eu falei, cara, quem vai falar sobre isso? Eu estava conversando com meu amigo ontem de Diamantina, né, para falar sobre isso. E assim, eu ainda estou assim muito, muito, muito emotiva, tô suando até. E eu fiz uma percepção assim, sabe? Que eu, como eu sou professora de yoga, a prática de yoga ela é totalmente afetiva. E a nossa sociedade, principalmente os homens, ela tem muito essa vulnerabilidade. Tipo assim, esse não conhecimento com a vulnerabilidade, o não contato com esse poder, né? Porque não é uma prática de força, é uma prática totalmente sensível para acolher. Você não precisa de tempo para isso, você tem que ter tempo. Você tem que ter esse tempo. E assim, quando você também falou da sexualidade, eu lembrei de tanta coisa também na prática de yoga, tipo, os homens falam que a prática de yoga é coisa de mulher, né? Ou então de bissexual, de gays, né? Mas nunca uma coisa de homem. Mas porque está muito relacionada à prática afetiva, porque é uma entrega, né? E a prática é totalmente vulnerável, né? Nossa, eu estou completamente sem palavras. Você sabe uma coisa que me toca assim, porque a gente aprende o seguinte, que o vulnerável é vulnerável e eu detesto ser vulnerável e coitado de fulano que tem uma vulnerabilidade e fica nisso. Nunca que cada vulnerabilidade é uma palavra, é uma frase, é um texto, é um parágrafo, é um livro sobre aquilo que eu preciso integrar, que eu preciso conhecer, que eu preciso viver. Né? O pobre mostra o desleixo nosso em relação ao o deficiente físico, mostra das nossas deficiências morais, éticas. O gay ele mostra do quanto no fundo nós temos todos os sexos dentro da gente e a gente fica cheio de moralismos. O racismo é incompreensível, porque nós somos nós somos todas as raças, nós somos todas as raças e mais um pouco.
Isso mostra, o indígena, por exemplo, nós viemos da onde? Nós viemos do mato, da mata, nós viemos da África, da Ásia, nós temos dentro da gente tudo isso. Ah, não, é uma desconexão. Agora, tem um projeto, né? Tem um projeto sinistro, um projeto perverso, para a gente perder a memória, para a gente perder a memória. E para, assim, torcermos para o nosso time, o time dos machos, o time dos brancos, o time dos capazes, o time daqueles que têm um investimento no banco, o time torcer para esses e os outros. Né? A gente estimula um nível de competição. Eu acho que a competição, por exemplo, nas tribos indígenas e tudo, tem uma coisa muito interessante de fortalecer o guerreiro. Fortalecer o guerreiro. Na sociedade ocidental, é de você destruir o oponente. De você destruir o oponente. Se você puder destruir, você como um monopólio, né? Então, da onde é que veio essa educação? Qual é o objetivo? A gente começa a pensar 2 minutos e a gente chega à conclusão: ou nós somos idiotas, ou nós somos induzidos por uma inteligência, por um gênio do mal, para fazer com que a gente se autoprede, se autoprede, né? Uma autopredação, se a gente autoesqueça, que a gente se autoabandone. Porque a vulnerabilidade é um degrau exponencial para o teu humanitário. Se você acha que não tem vulnerabilidade, você é um homem de ferro, você é uma mulher de ferro. Isso não existe, isso nunca existiu, isso jamais existirá. Entendeu? Não vai Até os existir deuses. porque o corpo vai gritar, a pessoa vai adoecer, né, Sérgio? Vai ter um tumor, vai ter alguma Exatamente. coisa, né? Não, e olha que maravilha, a arquitetura, o projeto biológico, você não acha que quem inventou tudo isso podia inventar também o seguinte, ó, não vai ter doença nem morte, o pessoal vai ficar jovem a vida inteira e ponto final. Podia ter inventado isso na boa, sem problemas, mas não, não. A invenção é tão genial, é tão incrível, é tão maravilhosa que, com o passar do tempo, a gente vai perdendo algumas potências de extroversão. Eu não corro como eu corria, eu não subo escada como eu subia, às vezes eu não consigo nem fazer sexo como eu fazia com 18 anos de idade, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Mas isso é um projeto. Isso é um projeto. Ou seja, na juventude eu me extroverti, né? E quando eu amadureci, eu introverti. E quando eu deixar o corpo, quando eu partir, tudo que eu vivi na introversão, tudo que eu assimilei, que eu cresci, que eu aprendi, que eu me tornei nessa introversão, eu vou levar comigo. Isso é muito interessante porque, digamos que a primeira metade da vida são gestos de autoafirmação extrovertida. E na segunda metade da vida é para você elaborar tudo aquilo que você fez. Elaborar, ressignificar e tomar novos rumos. Mais calmos, mais serenos, mais maduros, mais profundos. Isso é um projeto, não foi a invenção de nenhum homem. Né? Então, o que me encanta no tema da vulnerabilidade são as narrativas que os vulneráveis colocam na nossa frente, ou que a nossa vulnerabilidade nos coloca, para a gente não ser tosco, grosseiro, né, descuidado, né, ver a nossa cegueira, o quanto nós estamos coxo do ponto de vista ético, moral, enfim, é muita, é muita coisa aí, é muita coisa. Mas É parece que muita o coisa. pessoal não tem nenhuma questão, não tem nenhuma pergunta, não é isso? Tem uma pergunta, Acho mas que eu não. antes eu vou fazer uma pergunta, Sérgio. Ah, Nó- diga. Nós, seres humanos, nós temos um desejo inato. Nós nascemos com um desejo de ser amado. Principalmente os orais, né? O caráter oral, né? E tem essa também dificuldade com o abandono. E isso influencia muito na nossa vida, na nossa, no nosso jeito de ser, nas nossas ações, né? Porque nós queremos ser amados.
E às vezes as pessoas não conseguem saber o lado bom e ruim. Se quer ser amado de verdade, se quer sentir esse amor, ou se ele usa esse vazio para fazer isso tudo que você falou, sabe? Para existir isso tudo. Não sei, porque pode ser isso, de ter tanta rigidez, né? De ser tão forte, deve ser o medo de sentir amado, porque nós nascemos com esse desejo inato. Você falou o medo de? Medo de ser amado, medo de amar, medo de entregar. Agora, esse medo, vamos pensar de uma maneira simples. Por exemplo, eu estou aprendendo violão, aprendi caicai e balão, é muito fácil a música, eu domino a música. Você está com medo de tocar? Não, essa música eu toco caicai e balão há muito tempo, sei fazer, vou tocar aqui para você caicai e balão no violão. Ok, maravilha. Mas eu aprendi, eu estudei, mas eu não aprendi, eu não estudei sobre o quanto o meu eu, a minha personalidade, o meu ego, ele é capaz de sustentar essa potência híbrida, essa potência multicolorida que nós somos. Eu morro de medo de amar e ser amado, que essa potência venha à tona e eu não sei o que fazer disso. Que essa potência venha à tona e eu não sei lidar com isso. Nós temos um, nós temos um conflito básico que é não saber lidar com a nossa potência. E aí, medo das consequências, medo das decorrências, medo das responsabilidades decorrentes que vem a partir daí. Tem uma questão aqui: o envelhecimento não é fácil para o ser humano, ninguém quer envelhecer. Eu lembrei de uma coisa, a É, estética tá aí, ó. A o que dificuldade foi? mesmo. A estética tá dominando aí o mundo. É, se eu falar aqui uma coisa sobre isso, isso também, isso também é um. Nós estamos na hora. Temos alguma. Quanto tempo nós temos aí? Uns 7 minutos ainda, Sérgio. Não chegou nenhum aviso. Pode ir no que eu vou falar quando tiver faltando alguns minutinhos. Eu queria dizer o seguinte, sobre as pessoas não querem envelhecer. Quem é que não quer envelhecer? Praticamente quase, quase todo mundo. Eu não vou dizer todo mundo quer envelhecer. Aliás, uma vez perguntaram ao Nelson Rodrigues qual era o conselho que ele dava para os jovens. E ele falou assim: envelheçam. Ele, ele só usou o conselho que ele dava para os jovens é envelheçam. Eu entendi o que ele quis dizer. Deixa eu falar uma coisa. É claro, não quer envelhecer porque várias coisas são privadas, então vários comportamentos acabam sendo privados e é própria doença. Eu quero lembrar que a doença, a velhice não é sinônimo de doença. Você pode morrer de morte natural sem ter nenhuma doença. Evidentemente que comendo o que a gente come, bebendo o que a gente bebe, tendo a vida que a gente vive, a gente tem um mérito maravilhoso de ter várias doenças. A gente merece ter várias doenças e merece ter uma velhice precarizada. Mas isso não é o natural. Isso é o mundo. O mundo é uma coisa, a vida é outro departamento. A vida não fala da gente tratar mal o fígado, tratar mal o pulmão, não fala nada disso. A vida tem um fluxo. A velhice é basicamente a história do vinho, né? Nós somos melhores quanto mais o tempo passa, porque em tese a gente sofisticou o nosso olhar, a gente sabe, até do ponto de vista sexual, que a gente precisava transar 2, 3, 4, 5 vezes. Agora não, agora é qualidade. A velhice traz a qualidade do usufruto, a qualidade do deguste. Isto não é teoria, isto não é filosofia. Isto é experiência de quem se preparou para isso, de quem merece ter. A nossa sociedade, ela é educada, ela é estimulada, ela é incentivada a gente se depreciar, a gente se precarizar ao longo da vida. Porque é uma maravilha. Isso daí,
a indústria farmacêutica, a indústria dos planos de saúde, a indústria alimentícia, e isso vai ganhar rios de dinheiro. E se morrer cedo, melhor ainda, porque nem aposentadoria a gente tira do governo, entendeu? Melhor para o governo. Ou seja, ninguém quer envelhecer, claro, quase a totalidade não quer envelhecer porque a ficha não caiu. Quando a ficha cai, tem pessoas que não só querem envelhecer no seu tempo certo, como também esperam belamente a morte. Esperam belamente a morte. Esse é o caminho daquele que a ficha caiu, esse é o caminho daquele que os olhos abriram, esse é o caminho daquele que despertou. Eu não quero envelhecer, eu não quero morrer, pelo amor de Deus. Eu não vou precipitar a velhice, nem vou precipitar a morte, mas o dia que a morte chegar, eu estarei vestido com a minha melhor roupa. Por quê? Confesso que vivi plenamente. Isto não é um filosofês barato. Para quem pensa que é uma teoria estéril, é porque está bem, tá bem distraído de si, está bem distraído do self, está bem distraído de sua própria alma, né? Então, isso é um tema interessante, né? Que é o tema do senso comum. Ninguém quer adoecer, ninguém quer envelhecer, ninguém quer. Claro, claro, porque eu não sei lidar com a velhice. E outra coisa, né? Lembrando também que a doença é um outro texto, uma outra narrativa, uma outra fala da psique, dizendo o seguinte para a gente: torne-se honesto com os teus processos e não se desvie. Toda doença é um desvio. De alguma forma, toda doença é uma perda da memória ontológica. Quando você se desvia de você, você vai ao encontro da doença. A doença não precisa te esperar na velhice. Porque ela pega jovens, crianças, adultos, velhos, qualquer um. Ela pega. Por quê? Alguma coisa eu escorreguei. Isso não tem nada a ver com senso moral. Isso tem a ver com você estar no caminho do natural. Né? Acho que a gente está em cima da hora aí. Bem, estamos. Você quer comentar? Quer falar? A gente está terminando pelo horário que eu estou vendo aqui. Sim. Mas ainda não Você foi quer. avisado no Instagram, não. Pode deixar aí rolando. Ah, é? Uma camada hoje foi mais profunda, sabe, em mim, porque, nossa. Está dizendo aqui o seguinte: que maturidade é uma coisa, mas o corpo físico é outra. Escuta, o que importa é como você lida com o teu corpo. Se você está com alguma dificuldade com o corpo, mas você é maduro para lidar com ele, ok, tudo bem, não tem nenhum problema você poder estar mancando aqui, estar com uma gastrite ali e acolá. A maturidade é o gestor, não é o corpo que manda. O corpo não anda. Quem manda é a consciência. Na juventude, é o corpo que manda. Quando a pessoa se torna um sábio, não é o corpo. Você pode ter todas as doenças, você pode ter a pior das doenças. Se você está consciente, você prepara a partida. Você prepara a tua despedida. Sabe? Porque você sabe que não vai morrer. Você sabe disso. Você nunca morreu, por que vai morrer agora? Você nunca morreu e vai morrer agora porque a troco de quê? Se nunca ninguém morreu de fato. Então não há por que se preocupar. A maturidade é que faz a gestão da nossa relação com o corpo. Né? Não faz sentido você amadurecer e ficar em pânico antes da velhice. Certamente você não amadureceu. Certamente não amadureceu. Entendeu? Mas, enfim, isso daí é uma mentalidade bem ocidental, do usufruto da exterioridade. Porque o corpo é exteriorização. O corpo é exteriorização. O corpo não é interiorização. Interiorização é psique, é o sentimento, é a subjetividade. O corpo é maravilhoso. O mundo é uma invenção recente. A vida é eterna. O mundo, a qualquer momento, ele se despede. Ele nunca teve vida longa. A vida não. A vida nunca deixou de existir, nunca deixará de existir. Entendeu? Então a vida é o fluxo natural. O mundo é um campo friccional para a consciência ser elevada. Né? Mas, enfim. Até agora a live não quis encerrar, viu? Acabou? Sério. Tem uma pergunta aqui da Priscila, lá no início, quando você estava falando, eu voltei aqui. Como lidar com a vulnerabilidade que traduz em medos inconscientes? Como lidar com a vulnerabilidade que?
que traduzem medos inconscientes? Primeiro passo é fazer com que esses medos não sejam inconscientes e a gente iluminar esses medos, a gente investigar esses medos e tentar chegar o mais próximo possível da sua origem, da sua natureza, da sua verdade. A gente não pode se preparar contra um inimigo se a gente não sabe quem é o inimigo nem de onde ele veio, né? Então, a vulnerabilidade vem de medos inconscientes. Eu não sei como lidar. Não, peraí. Eu estou conscientizando cada um desses medos. Agora eu estou sabendo como lidar com eles. O medo, ele não é um fígado, um baço, um pulmão, um estômago. O medo é uma consequência de algo que eu não sei lidar. O medo não é um organismo autônomo. Existe um olho, um nariz, a boca e o medo. Não. O medo, ele só existe a partir de uma experiência que eu não soube lidar. Eu não tenho medo daquilo que eu não conheço, não sei de nada. Você tem medo do borogodó? Eu falei assim, não sei o que é borogodó, não posso ter medo, não sei o que é isso, né? Mas você tem medo de um cachorro? Eu já fui mordido de cachorro, eu tenho medo de cachorro. Então o medo, quando ele é consciente, a gente pode ir decantando, depurando, purificando, e aí essa vulnerabilidade ela vai se dissipando. Ela vai se dissipando, né? Tem um momento onde a gente se entrega plenamente. E a palavra vulnerabilidade ela não mais aparece. A gente se entrega numa experiência de unidade, numa experiência de retorno à casa, de comunhão com o todo. E aí a palavra medo, vulnerabilidade, são palavras que não permeiam mais. Não permeiam mais. Entendeu? Mas eu estou curioso, eu não entendi. A live não caiu por quê? Não sei, normalmente é só 1 hora, né? Já tem 1 hora e 3 minutos. Será que o Instagram está gostando da live? Eu acho que sim, viu, Sérgio? Porque isso nunca aconteceu, né? Mas, e também ainda na pergunta da Priscila, né? Conhecer a nossa história, terapia é autoconhecimento, né? Gente, conhecer a nossa história, ela é muito, muito importante para esse processo, né, Sérgio? Da vulnerabilidade. Muito. É, é. E no caso, por exemplo, a Priscila, ela é uma bela terapeuta, ela é uma psicóloga, uma bela terapeuta, e provavelmente ela fez essa pergunta para ilustrar, para elucidar Uhum. algumas pessoas Sim, que não perguntam, que não falam, né? sim, sim. Mas é como se dissesse, como é que eu faço para lidar com os medos que... Pois é, processo de consciência. Bem, a gente podia, se não tem nenhuma pergunta, a live não caiu, a gente também podia finalizar. É melhor do que ser cortado, né? De repente a gente é decapitado aqui. O que você A acha? gente vai para outro planeta, né? A gente vai para Marte. Ai, Eu sempre, primeiro, Gabi, deixa eu te agradecer muitíssimo a oportunidade. Você é uma luz na vida de muita gente aí. Esse papo, a gente vê assim, poucas pessoas assistiram, mas daqui a 3 dias, 4 dias, a gente vai lá na gravação, tem lá 300, 400 pessoas, e isso vai propagando. Eu quero te agradecer muito, que é uma forma de compartilhar conhecimento, experiência. E antes de terminar, eu sempre falo que nós temos um grupo aqui no Rio de Janeiro chamado Tornar-se Presente, e a gente tem um trabalho gratuito. Nós somos 5 terapeutas e temos um trabalho gratuito chamado Tornar-se Presente, que é de filosofia, psicologia, espiritualidade e meditação. Nós divulgamos diariamente conteúdos de psicologia, filosofia, metafísica, espiritualidade. Então, quem quiser conhecer, ligar para o DDD 21 98505 8500. 98505 8500, falar com a Rosa. Não paga nada. Se inscreve no WhatsApp. Se gostar, fica. São mais de 900 e tantas pessoas em 5 grupos. Se não gostar, sai, não paga nada, tá? Você tem algum anúncio aí, Gabi? Tem alguma coisa para... Eu queria te agradecer muito, muito, muito. Você é um ser muito, muito especial, né? E hoje
Foi uma live muito especial, sabe? Muito, 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 assim, sem palavras. Eu tô ainda sentindo muito, 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 e sei que vai vir várias reflexões ainda, sabe? E acho que a gente Nossa, pode fico... abordar isso daqui para frente, tanto o envelhecimento, né, como essa vulnerabilidade que você falou, né, com deficiente físico, com negro, né, com a sexualidade. Eu acho que a gente poderia aprofundar isso um pouco, porque muita gente já chegou para mim falando que jamais seria, vamos dizer, preconceituoso em relação a isso tudo. Mas, na verdade, a gente precisa conhecer a nossa história, Isso aí, né? é isso aí. Muita Bem, gratidão. obrigado mais uma vez a todos que nos assistiram e a você em especial, Gabi, por essa tua generosidade. Gratidão, Sérgio. Gratidão a todos que estavam presentes. Uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.